estamos na nossa série Dilemas da Vida, não é? Se você está vindo pela primeira vez, nós estamos com uma série de Dilemas da Vida. Dilemas da vida todos nós temos, seja criança, seja adolescente, todos nós temos. A partir do momento que nós nascemos, nós criamos as nossas incertezas, as nossas inseguranças. Eu falei hoje pela manhã que tem uma ênfase da psicologia chamada TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Ela vai dizer que nós temos crenças e nós temos 3 crenças centrais. Escutem, são 3 crenças centrais. Abandono, desamor e desvalor. Abandono, desamor e desvalor. Esse movimento ele acontece. Estão ouvindo bem aí atrás, irmãos? Sinalize, benção. Esse movimento ele acontece a partir do momento que nós nascemos. Veja, a criança, o feto está lá, não é? Sendo alimentado pela mãe, respirando pela mãe, líquido amniótico, não é? Aguardando o impacto, todo o impacto, tá? Então está tudo de maneira confortável. Mas aí, ou com 7, ou com 8, ou com 9, o homem vem ao mundo. Quando ele vem ao mundo, a experiência ela é abrupta, não é? E quando, por exemplo, a partir do momento que ele nasce, né, a criança nasce, ele já vai ter automaticamente que respirar pelos seus próprios equipamentos fisiológicos, não é isso? E o ar entra rasgando. Hoje não mais, mas antigamente, porque hoje os meninos nascem de olho aberto, né? E alguns já vão no relógio do médico, né? Mas antigamente, irmãos, eram 7 dias para abrir o olho, não era, minha irmã? O olho nascia inchado, fechado. E o médico automaticamente alguns faziam esse movimento, pegava o menino aqui e dava ali, pá! Desesperador. Então, a partir de então, nós criamos, tem aí a crença do abandono. Aí a gente vai no abandono. Puxa vida, né? Eu vim ao mundo, negócio, estou confortável, de repente, tudo é por minha conta agora. Então, e aí tem desamor, por exemplo. Rapaz, ninguém gosta de mim, nem eu mesmo gosto de mim. Como que você vai amar o outro se você não gosta de você? Nós, inclusive, falamos isso na primeira mensagem, a ideia da identidade, né? Quem eu sou, qual é o meu propósito? Não é? E aí vem o desamor e vem o desvalor. Eu não tenho competência, eu não tenho capacidade, ele pode mais do que eu, ela é melhor do que eu, tá bem? Quando nós falamos dos dilemas da vida, os dilemas são os mais diversos, assim. Mas escutem, os dilemas da nossa vida, eles não são externos. Os dilemas da nossa vida, eles são internos. Ou seja, o ponto de partida sou eu mesmo. Sabia, irmãos? O ponto de partida sou eu mesmo. Eles não são externos. O que é externo é disparador. Como, por exemplo, alguém vai lá e me faz raiva. Não é? Alguém vai lá e me faz raiva. Então, se eu vou e sento-lhe a mão, esse foi um movimento interno meu, de equilíbrio, de prudência. Não é? Eu não consigo vencer. Se eu tiver, nós pregamos sobre isso, se eu tiver fortaleza, coragem de vencer qualquer obstáculo em prol daquilo que é bom, então, meu amigo, eu resolvo. Então, todo e qualquer dilema da minha vida, a solução está no psiquiatra, irmãos. A solução está no psicólogo. Inclusive, tem psicólogo aqui no nosso meio? Rapaz, ainda bem, né? Rapaz, hoje os psicólogos estão mais doidos do que os pacientes. Tem uma psicanalista ali. O psicólogo está mais doido do que o paciente, né? Às vezes, o paciente vai no psicólogo e o psicólogo ele começa a chorar. A minha situação também.
Então, irmãos, essa capacidade de resolver os dilemas da nossa vida, ele se encontra onde? Em nós mesmos. Através de algo que a Bíblia diz isso, tá? A Bíblia diz isso. Não é que nós precisamos nos conhecer. Quem sou eu? E aí eu gosto de citar Tiago capítulo 4. De onde vêm as confusões todas? De onde vêm as confusões? De onde vêm as intrigas? De onde vem a soberba, a arrogância, a intemperança? Aí ele diz, senão do vosso próprio coração. Não é? De onde vem tudo isso? Senão do nosso próprio coração. A primeira mensagem nós falamos sobre conflitos, e mediante conflito. E outra, irmãos, todo mundo vai enfrentar conflitos. Hoje nós falamos o seguinte, minha gente, hoje está muito difícil, o mundo está muito complicado, a vida é muito complicada. Não, irmãos. Antigamente não existia, quando a galera fala em fome, antigamente na minha casa, era um pacote de bolacha para 7 meninos. Hoje cada menino tem um pacote de bolacha na sua casa. Antigamente não tinha o que comer, hoje nós estamos sobejando, está sobrando, nós estamos jogando no lixo. Talvez seja a nossa capacidade de resistir, de administrar, a nossa resiliência que precise de autoavaliação. E a Bíblia está dizendo que nós precisamos nos avaliar. Na primeira mensagem, a qual Stanley pregou, ele falou que, a começar, nós estamos fazendo a exposição, irmão, do livro de Coríntios, está bem? 2 Coríntios. Você vai ouvir sobre 2 Coríntios até o final do ano. Durante a semana, experimente, paralelo aí aos salmos que nós estamos lendo, então experimente. E aí, mediante as lutas, os conflitos, ficou ruim? Ficou ruim acendendo? Ficou? Baixa, por favor, meu amado. Desligue. Não sei se fica ruim para... A não ser que fique ruim para a transmissão. Você que está em casa, muito obrigado por sua presença. Que Deus derrame graça sobre você. Né, que você continue recebendo do amor e do favor dele sempre. Assim. Que Deus aquiete seu coração. Tá? Então, vamos lá, irmãos. Pregamos sobre... Embora diante dos desafios, a palavra de ordem foi permaneça. Lembra disso? Permaneça. A despeito de que eu tenho que permanecer? A despeito do exemplo de Paulo, que começou em Atos, capítulo 9, ali ele encontra Jesus, quem era Paulo, Essa carta de 2 Coríntios, nós encontramos relatos da construção da carta de 1 Coríntios, 2 Coríntios, a partir de Atos, capítulo 15, 16, 17, foi aquilo que nós trabalhamos, né, no primeiro momento. Semana passada nós falamos sobre o que mesmo, irmãos? Sobre o que mesmo? Sobre a minha vontade e a vontade de Deus. Lembram disso? Qual é a minha vontade? O que eu faço para compreender a vontade de Deus diante dos meus dilemas, dos meus conflitos? O que eu faço para compreender a vontade de Deus e aquilo que não é a vontade de Deus? Porque, irmãos, às vezes é desafiador que nós vivemos um devaneio tão grande, inclusive em relação à Bíblia. Nós não voltamos mais para a Bíblia. Nós queremos ter os nossos líderes de estimação, né? Nós seguimos os nossos líderes de estimação. Inclusive, no domingo, se a palavra for muito dura, na segunda-feira, o meu grupo está recebendo uma mensagem do pastorzinho lá, não do pastorzinho, né? Do pastor, que vai falar uma outra coisa que enche o ego. Isso acaba dando uma confusão na nossa cabeça, porque nós perdemos o caminho, nós perdemos o rumo. Embora nós cantamos esses dias, cantamos hoje que Jesus é a fonte. Irmão, Jesus é a fonte, né? Jesus é a fonte. E nós experimentamos essa fonte através de quê, irmãos? Através de quê? Da oração, da experiência da oração, da experiência do jejum. Nós experimentamos isso através da palavra e obediência à palavra. Voltou, foi crente, hein, irmão? Cadê tua irmã? Tá aqui. Tá te vendo.
a experiência da palavra, aí leio a palavra e obediência à palavra, não é isso? Esse movimento da comunhão da igreja, não tenho mais igreja não, sou desigrejado. Mas se você ama o Senhor e você não ama a noiva, como que você ama o noivo e não anda a noiva? Está doido, é? E o que? Evangelismo e discipulado. Então semana passada a gente acabou, irmãos, experimentando o que de fato é a vontade de Deus, o que não é de fato de Deus, quais são os meus planos e quais são os planos do Senhor. Qual é a ideia para tudo isso, irmãos, dos meus dilemas? O tema central da série é buscando discernir o desejo de fato de Deus para momentos difíceis na nossa vida, para compreender, falar assim, Senhor, me ajuda a resolver. Às vezes o conflito é com o filho, às vezes é com a mulher, às vezes é no emprego, às vezes é com o patrão, às vezes é com um familiar, às vezes é na igreja. Assim, Senhor, me ajuda a compreender, mas não somente compreender, me ajuda, Senhor, a estabelecer princípios que possam agradar não a mim, mas que possam agradar o Senhor no meio desse negócio todo. E hoje, irmãos, são 16 páginas, tá? Tá certo? Hoje nós iremos falar sobre graça, lei e graça. Lei e graça. O movimento de lei e graça, só fazer uma introdução para que a gente possa se situar. Quando a gente olha para a lei, lembre do Antigo Testamento. Só para a gente situar. Pastor, então, no Novo Testamento não existe lei? Existe. É tanto que Jesus traz em Mateus 5. Ele estabelece essa lei de novo. E talvez não, certeza, ele coloca mais responsabilidade ainda sobre esse homem, sobre essa lei, mas com uma condição. Eu não sou obrigado. Eu faço por amor. Eu obedeço por amor. Irmãos, Jesus nos atrai por amor. Nós estamos aqui atraídos por amor. Aí, por exemplo, eu vivo com minha mulher, com a Tel, cadê Tel? Sumiu? Não é? Por amor. Não é porque eu sou obrigado. Cara, eu sou obrigado. Não, a Bíblia diz que eu preciso ser marido. Nós, homens, precisamos ser maridos de uma só mulher. Nós, homens, precisamos ser marido de uma só mulher. E não é ter uma mulher e um amante. Não é isso. A ideia é ter a mulher mesmo, uma que acompanhe você até o resto da sua vida, ou o último dia da sua vida. E aí, nós não vivemos com as nossas esposas, e não é para ser assim, viver por obrigatoriedade. Eu vivo por amor, por graça, por entender que a vontade de Deus é o melhor para a minha vida. E quando você olha para a lei, você olha para Êxodo ali, todas as leis estabelecidas, você olha para Paulo aqui falando sobre graça. Lembre, irmãos, que no aspecto da lei, para remissão de pecado, tinha que morrer, tinha que ser sacrificado um animal. Lembram disso? Não é? Jesus vem, ele é o cordeiro maior, morre para dizer o seguinte, agora você não precisa fazer mais nenhum sacrifício, porque eu paguei todo o sacrifício na cruz. Entretanto, se eu paguei o sacrifício na cruz, seus pecados foram perdoados, me compreendam como único e suficiente Salvador, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a partir de então, ninguém pode lhe tomar da minha mão. Quando a gente olha para o texto, aí vamos para o texto, vai para o texto, versículo 5, até o versículo 7. Deixa eu me situar no horário ali. Ele diz, se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente, guarde isso. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhes e consolá-lo, para que eles não sejam dominados por excessivo, o quê?
tristeza. Qual a ideia aqui? A carta de Paulo é uma carta de doutrina. Tudo bem? Todo mundo crê nisso, não? A carta de Paulo é uma carta de doutrina. Nós falamos isso bem na primeira pregação. Paulo, ele vai escrever a carta para tratar sobre vários assuntos. E esse assunto aqui, irmãos, a qual ele está tratando, era sobre disciplina. Mas o texto ele não está falando sobre isso. Mas se você observar em 1 Coríntios, você anota aí, registra, para que você possa ver em casa depois, tá? 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 13. Tem um episódio, esse episódio era de um caso de incesto. O episódio era um caso de incesto. Aonde? Caso de incesto aonde? Aonde, irmãos? Dentro da igreja. Né? Meu Deus! Irmãos, o Senhor nos ama, pecadores do jeito que somos. E Ele dá a solução para o nosso pecado. E outra, quando nós nos assustamos com esse negócio, né, de confusão dentro de igreja, briga dentro de igreja, fofoca dentro de igreja, não sei o que. Isso faz parte da humanidade, não é? E aí, o caso aqui era um caso de incesto, tá? Que Paulo já havia estabelecido a disciplina. Paulo já havia, se você observar, a igreja já havia estabelecido a disciplina. E caso de disciplina na igreja, irmãos, é um negócio, inclusive hoje, que disciplina nós olhamos com aversão. Não é isso? Disciplina eu olho com aversão, irmãos. Peça no Senhor, se a disciplina, escute, se a disciplina, ela for feita em paz, em graça, se a disciplina, irmãos, nós temos um texto depois você observe de Efésios capítulo 4, 15, de Tiago capítulo 3, 18, que nós precisamos enfrentar os pecados, e se a disciplina ela for feita com ordem e decência, ela é mais que necessária dentro da igreja. A disciplina, aqui o caso é de disciplina na igreja, tá bem? Que Paulo vai resolver, mas para a vida prática, esse caso de disciplina dentro de casa, com pai e mãe, e às vezes o pai e mãe estabelece a ordem, a disciplina, e confronta o erro, e confronta o pecado, e geralmente nossos erros, eles são oriundos de pecado, da nossa própria natureza, e que o pai e a mãe estabelece a disciplina e nós damos rabisaca. Lembra disso lá no acampamento, né? A mãe fala alguma coisa, vem, né? Dentro da igreja, irmãos, hoje, não pode mais haver disciplina, inclusive, alguns líderes, eles preferem muito mais colocar o pecado para debaixo do tapete, na certeza de que a prática de colocar o pecado do tapete vai ser muito pior. Mas hoje nós temos medo de enfrentar, olhar olho no olho, e dizer assim, meu amigo, a Bíblia diz isso, a disciplina se for movida à base, é isso que Paulo está dizendo, se for movida à base da paz, da ordem, dos protocolos estabelecidos, então, está cuspindo aí, irmão? Está cuspindo? Está não? Tá bem? Agora, o cuspe aqui, tu sabe que é santo, né? Ele é necessário, irmãos, a disciplina é necessária. Então, Paulo havia estabelecido a disciplina, mas deu uma confusão na igreja. Por quê? Em um processo de disciplina, tem aqueles que dizem assim, rapaz, biblicamente falando, eu compreendi, inclusive eu não entendi, mas eu sentei com aquele que estabeleceu a disciplina, foi a base de muitos conselhos, então assim, está certo, embora doa, mas está certo. Então eu tenho esse grupo. Eu tenho outro grupo, que era esse grupo aqui, dentro da igreja, era esse movimento que estava acontecendo. Eu tenho um outro grupo, qual é o outro grupo? Eu falei assim, não, concordo não, mas não concordo mesmo. Tudo bem que errou, mas
não era para fazer e tratar do jeito que tratou. Não tem, né? Disciplina dentro da igreja não é um negócio simples. E aí eu tenho um isentão, irmãos. O isentão é o seguinte: nenhum e nem outro. Irmãos, Jesus, deixa as irmãs sentarem. Brincadeira. Jesus, a Bíblia, ela não é isentona. Jesus não era isento, Jesus não ficava em cima do muro. Não ficava. Mas o que aconteceu aqui? Aquele que havia sido disciplinado, e a disciplina, fazer um adendo aqui, fazer um outro adendo. O processo da disciplina em Mateus 18, escutem, Mateus 18, ele diz que se alguém tem algo contra você, você primeiro tem que ir lá, conversa, depois você pega uma outra pessoa, vai junto, não havendo arrependimento, você tem que fazer o quê, irmãos? Tem que fazer o quê? Oi? Vai, conversa, leva pessoas com você, conversa, não havendo aprumamento, alinhamento, faz o quê? Entrega a quem? A Satanás. Hoje pela manhã a menina diz assim, entrega a Deus. Entrega a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que, Paulo inclusive tratando sobre esse processo, ele diz assim, entregue a Satanás, para que ele possa se arrepender ao menos, porque nem convertido é. Entende, irmãos? A gravidade do negócio. Agora eu tenho um outro problema aqui, que é o problema que Paulo está tratando aqui. A disciplina foi executada, foi feita, e a igreja estava tratando com desamor. Tá bem? Foi você que cometeu, né, o erro, o pecado. Foi você que cometeu o pecado. E aí, meu amigo, ele que cometeu o pecado, ele é disciplinado. A igreja começou a tratar com desamor. Qual é o teu nome, irmão? O Alisson, viu, irmão? Namorado de quem? Da Eduarda. Você que está assistindo aí na TV. E ele é visitante. Então a igreja começou a olhar para o Alisson, né, com revestrez, rejeitando. Aí Paulo vai dizer o seguinte, irmãos, olha, escutem, a disciplina, a disciplina, ela é instrução de Deus, mas tem que ter amor. Escutem, a disciplina tem que ter amor. Observe pai quando disciplina seu filho. Ele pega o filho, dá uma surra no filho e vai embora, ou ele vai, ou bota em disciplina, não é? E estabelece o horário e não tira antes. Porque a disciplina tem que doer, irmãos. A disciplina dói. E outra, a disciplina é para a morte? A disciplina é para a cura. Irmãos, o sofrimento é para a morte? Não, é para a cura. Quando Jesus foi à cruz do Calvário, sofrer, padecer, foi para quê? Foi para a vida. E hoje nós não queremos sofrer nenhuma sequela, nenhuma disciplina, porque nós não merecemos. Oxi! Claro que merecemos, nós somos filhos. E a Bíblia vai dizer ainda que aquele que o Senhor disciplina, Ele disciplina porque Ele ama. Mas a ideia de Paulo é o seguinte, a mesma ideia que nós nos comportamos com os nossos filhos. Qual é? Eu disciplino, mas eu tenho que fazer com que esse sujeito compreenda. Se ele não compreender, entrega a Satanás, não é isso? Para que ele possa compreender para lá, fecha o ciclo do processo, porém, vai ter que amar. Aí ele vai, é isso que ele está tratando, irmãos, está bem? Esse processo aqui que Paulo estava tratando, só para que você possa compreender o que Paulo está falando. Aí ele diz, agora com essa explicação,
Veja como vai ser mais fácil a compreensão. Quando ele diz: se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas em parte para que eu não seja demasiadamente severo a todos vocês. Ou seja, o meu pecado não é só a mim. O meu pecado, ele fere a mim, ele fere a igreja, e ele fere sobretudo quem? Deus. Irmãos, pecado cometido, ele fere a igreja, que é você como corpo de Cristo, tá bem? Ele fere liderança e ele fere Deus. Por isso, a disciplina ela deve acontecer. Aí ele diz: a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Aí ele está falando sobre o caso lá. Ó, irmãos, essa confusão que vocês estão fazendo aí, e nesse momento aqui tratando com desamor, eu quero vos dizer que a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem o quê? Perdoar-lhes e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessivo o quê? Por excessivo o quê, irmãos? Tristeza. Versículo 8. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que tem por ele. Reafirmem o amor que tem por ele. O versículo 9. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados isso e seriam obedientes a tudo isso. Ele falando com... Eu resolvi escrever isso, né? Aconteceu o que aconteceu, mas entenda... vocês são obedientes a isso, irmãos, que era necessário fazer. Por isso que eu vos escrevi: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E se aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoe na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. A ideia é o seguinte: qual é o movimento chave aqui? Amor. Embora em meio à disciplina, perdoe. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem um movimento em relação a perdão. É porque perdão, irmãos, não é paparico. Entende? Perdão não é paparico. Perdão é ter clareza sobre meu pecado cometido, tá bem? A dor que eu causei e que fui causado, eu preciso ter clareza. Perdão é a ideia do processo da clareza, realinhamento e foco. Isso é perdão. E perdão é agora voltar a conviver. Perdão é voltar a conviver. Meu amigo. Nós temos uma confusão danada sobre isso, né? Se a obediência, se a disciplina ela não foi, se a pessoa não se submeteu à disciplina, irmãos, eu devo amá-lo em amor, eu tenho que amar ele. Todavia, se não houve obediência ao Senhor, é necessário conviver, porque Jesus disse que eu tenho que conviver, que é meu amigo. Não. Diga quem tu andas que eu te direi quem tu és. É uma frase de senso comum, que fala muito sobre obediência, que fala muito sobre justiça, que fala muito sobre graça. Aí Paulo vai dizer: sejam prudentes e tratem com amor. A disciplina já foi estabelecida, tá bem? Vamos finalizar aqui, porque ele vai dizer que Satanás é ele quem provoca, irmãos, e ele quer provocar desunião. No versículo 11, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Essa vantagem é o quê? Eu tenho que tratar com amor, eu tenho que ter clareza, eu tenho que realinhar o que preciso realinhar, porque nós temos um foco. Qual é o foco? A igreja de Deus em unidade. Ou então, se a igreja de Deus não tiver unidade, o diabo ele vence. Irmãos, por isso que tem tanta fofoca.
Eu estava falando pela manhã que esse negócio de disciplina em igreja, ela não é fácil para ser compreendida, né? E hoje é muito mais fácil a liderança deixar para lá. Eu tenho dito para os meus líderes, meu amigo, o que é para tratar, trate. Não deixe de tratar. Ah, mas vai doer em você, inclusive, que faz o processo. Mas trate. E outra, trate fechando o ciclo do negócio. É necessário fazer isso porque faz parte da vida cristã. Porque o motivo principal do diabo em nosso meio é causar desunião, desamor, destruir a comunhão com a igreja. Irmãos, tem um negócio que é a tal da fofoca, da maledicência. A maledicência é um instrumento de Satanás no nosso meio. Quando nós alimentamos a maledicência, e não precisa ser dentro de igreja não, quando alimentamos maledicência dentro da própria estrutura da escola, das minhas coleguinhas, não gostei dela, eu também não gostei, ela falou mal de mim, tu viu maninha, aquela parece um... Paulo está dizendo, você precisa ter cuidado porque o diabo ele vai causar desunião no nosso meio, tá? Não temos muito tempo, eu queria que você fosse para o versículo 12. Deixa eu ir mais rápido a partir do 12. A partir do 12. Isso, irmãos, esse primeiro momento tem muito a ver com lei e graça, né? Onde a disciplina ela serve para que o pecador ele consiga encontrar a graça de Deus, perceber a graça de Deus, embora ele não consiga perceber a graça de Deus em meio à disciplina no primeiro momento, mas ele tem que estar disposto para perceber a graça de Deus, porque não existe nenhuma disciplina por acaso, é o Senhor sempre falando conosco. Esse segundo momento, como segundo ponto, versículo 12, ele vai dizer, quando cheguei aonde? A Troade, para pregar o evangelho de Jesus, de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Ainda assim, não tive sossego em meio ao Espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me dele e fui para a Macedônia. Paramos aqui, até o 12. O que esse texto tem a ver com o texto acima? Há quem diga que esse texto não era para ser posto nesse local, tá bem? Alguns estudiosos dizem... Vocês gostam de estudar? Vocês gostam de estudar? Não durma não, homem. Ei! Há quem diga que esse texto não era para estar nessa posição aqui, não é? Porque Paulo estava falando sobre um outro assunto. Compreenda, irmãos, que Paulo ele estava tratando na igreja de Corintos sobre várias demandas de pecado, tá bem? Sobre várias demandas de pecado, tá? Quando ele vai seguir aqui, dizendo que quando cheguei em Troade para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma outra porta, fui para outro lugar, fui para Macedônia, cheguei ali, não encontrei meu irmão Tito, tal, me despedi e fui para Macedônia. Sabe os dilemas da nossa vida, não é? Inclusive na semana passada, nós falamos, teve aquela confusão onde Paulo comentou que iria para Corinto, e depois ele iria para Macedônia, depois ele voltaria para Corinto novamente. Lembra desse texto, quem estava aqui semana passada? Vou terminar. Sei que vocês estão cansadinhos. Quem tem aula amanhã? Eita, todo mundo, né? Então vamos encerrar, irmãos. Vamos encerrar então. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus. Vamos encerrar? Aí Paulo, semana passada, quando nós observamos ele dizendo, eu vou para Corinto, depois eu vou para Macedônia, depois eu volto para Corinto de novo. Lembra disso? Quem estava aqui, lembra disso? E a igreja começou a questionar, dizendo, tá massa, Paulo. Então quer dizer que o que você está dizendo
é por natureza própria, por vontade própria, não por vontade divina, não por direção divina. Lembra disso? E aí Paulo vai dizer, irmãos, olha, eu fiz os planos, e eu preciso fazer plano, mas o ponto final do meu plano vem de onde? Vem do Senhor. É tanto que Tiago, capítulo 4, ele vai dizer que eu não posso ter a liberdade de comentar amanhã eu vou para tal lugar e vou para tal lugar, se antes eu não falar, se Deus quiser. Porque nós não somos dono da nossa própria vida, irmãos. O Senhor é dono da nossa própria vida. E é Ele quem tem que governar a qualquer custo, a qualquer tempo. Não é a minha vontade que precisa prevalecer ou pode prevalecer. Eu preciso fazer planos, porque é necessário fazer plano, mas a resposta dos meus planos deve vir do alto, deve vir do Senhor. Aí Paulo, nesse texto, ele também entra nesse processo da vontade de Deus. Meu amigo, deixa eu dizer, mas tem um cara que eu não lembro o nome aqui, que eu estava lendo, ele dizendo que esse texto aqui é Paulo apresentando a igreja, dizendo, irmãos, sabe como era a minha vida antes? Lembra da vida de Paulo antes? Autônomo, dono do próprio umbigo, com a liberdade de prender homens e mulheres que adoravam o próprio Deus. Consistiu na morte de Estevão, lembra disso? Consistiu na morte de Estevão. Ele governava a vida dele no gerenciamento da própria audácia, do próprio entendimento. Mas agora, deixa eu dizer uma coisa para você, mas agora eu sou conduzido pelo Senhor. A questão é que muitas vezes ele me mandou para Troade, tem uma confusão ainda na minha cabeça. Eu tenho dilemas. Paulo tinha dilemas, irmãos? Sim, não? Quem tem dilemas aqui? Quem não tem dilemas? Conflitos. Doideira na cabeça. Confusão na cabeça. Às vezes quer uma coisa, daqui a pouco... Lembra da ideia da foto? Eu vou tirar uma foto, eu vou postar a foto. Mas essa foto ficou feia. Quem foi que ganhou? Disse que tira 2.000 fotos para postar uma. Tá, uma bicha. Foi o garoto. Cadê o garoto? Cadê o Godoy? Foi Godoy? Foi ele que... Então, entenda, esses dilemas todos, principalmente os adolescentes, né? Ainda sem, inclusive sem o processo fisiológico, digamos que completo ainda. Quantos dilemas nós temos, mas o adulto tem do mesmo jeito, irmãos. Ainda tem mais. Aquele que é líder tem do mesmo jeito e pior, por conta da responsabilidade. E aí o que Paulo ele fecha aqui é dizendo o seguinte, rapaz, eu tenho os meus dilemas, eu tenho as minhas crises, eu tenho as minhas lutas. Inclusive eu fui convidado para pregar em Troade, mas aí para pregar o Evangelho de Jesus, e vi que o Senhor me havia aberto uma outra porta, Ele montou um outro plano. Ainda assim não tive sossego no Espírito. Quem manda? O Espírito. Irmãos, o Espírito Santo de Deus mora em nós. Quando nós subimos hoje dizendo que, na oração, dizendo que todo esse movimento que acontece aqui, que vocês viveram ali no Metropolitano, não é utopia, é a presença do divino sobre nós, porque temos o desejo de algo transcendental. Irmãos, o homem ele pode ser presidente do mundo. Escuta, o ser humano pode ter o dinheiro que tiver, mas ele vai ter um vazio dentro dele que só vai ser preenchido por Jesus Cristo Nazareno, Galileu. Nós, embora a gente goste de bagunça, mas na verdade o que nós queremos mesmo é ordem, porque o Deus da nossa vida é o Deus da ordem. E essa ordem, às vezes ela não é externa, essa ordem é interna. Porque veja, às vezes o mundo está desordenado, e eu também estou desordenado, mas
Quando o texto de Salmo 46 vai dizer assim, ó, aquiete-se e saiba que eu sou Deus, é aquietar a minha alma nele. E embora o mundo esteja desordenado, o mundo esteja pegando fogo, irmãos, eu estou quieto nele, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que ele é poderoso para fazer muito mais do que eu posso imaginar. Não é porque quando nós nos deparamos com Jesus, não é porque tudo nos vai bem, não é, irmãos, mas eu tenho calma na minha alma. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo. Não, 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 olha as circunstâncias, não, 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 olha. Seu amor me guia por vista, alguém? Alegre estou. Irmãos, escutem, o mundo pode estar pegando fogo, mas quando eu tenho Jesus, a minha alma ela fica em paz. Eu posso não ter emprego, mas a minha alma está em paz. Eu posso estar com o corpo adoecido, eu posso estar passando por luta, com processo de luto, ou da mais diversa ordem, mas a minha alma vai estar em paz. O que Paulo estava dizendo aqui era o seguinte, ó meu amigo, eu tenho paz. Mesmo em meio às aflições do tempo presente, eu tenho paz e eu sei o que é aflição. Até porque o meu currículo, ele é vasto. Eu já sofri naufrágio, eu já sofri processos inclusive de morte, eu já passei fome, eu já passei, meu amigo, tudo aquilo que você possa imaginar, mas ó, a minha alma está segura nele. E aí sabe o que ele faz, irmãos, diante do desafio? Faz algo que nós costumeiramente não fazemos, nós perdemos o senso da gratidão. Nós perdemos o senso da gratidão. Aí Paulo ele vai fazer o seguinte, vai para o versículo 14, eu estou encerrando. Tem 3 minutos para eu encerrar. E diz de 16 páginas. Olha o que ele faz. Ele agradece, irmãos. Diante dos processos, dos dilemas da vida, da confusão da vida, ele sendo orientado pelo Senhor, ele agradece. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em triunfo. Paulo estava dizendo que essa ideia do triunfo, essa ideia que ele o guiava vitoriosamente, é o processo meio da guerra, onde o general romano, ele ia para a guerra, e vivendo todos os processos danosos da guerra, eles voltavam, e quando eles voltavam, eles iam desfilar. E embora tivesse perdido companheiros, embora viessem feridos, mas eles estavam caminhando ali em fileira, mas em triunfo. O que Paulo está dizendo, irmãos, ó, mesmo apesar das aflições, as angústias, embora tenha dado errado, embora eu não tenha encontrado Tito, eu continuo caminhando em triunfo, porque o Senhor é vitorioso em mim, e eu amo isso, eu compreendi isso. Ah, mas tem mais, ele vai falar sobre fragrância, né, do conhecimento. Quando ele vai falar sobre fragrância, irmãos, é a ideia, a imagem do incenso. Paulo apresenta um retrato do ministério cristão. Ele vê o cristão como um incenso exalando, olha, ele vê o cristão como um incenso exalando, né, a fragrância de Jesus Cristo com vida e muito trabalho. Para Deus somos o bom perfume dele mesmo, para os outros somos santos como uma fragrância de vida, e para o incrédulo somos cheiros de morte. Opa! Vou dizer uma coisa para você. Se você optar por Jesus, o mundo vai lhe odiar. Quando ele vai falar que nós temos aqui, ó, vai para o texto.
Vai para o texto quando ele diz, porque versículo 15, porque para Deus somos aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo, para estes somos cheiros de morte, pela fragrância da vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, versículo 17, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Ele. Escutem. Irmãos, quando nós passamos, quando nós entendemos Jesus como Salvador, quando nós compreendemos a vontade dEle sobre nós não precisamos abrir a boca. Nós vamos passando e as pessoas vão percebendo o quanto nós mudamos, o quanto nós somos diferentes, o quanto nós somos prudentes agora, o quanto tem algo diferente na vida dele ou na vida dela, tem um negócio que é diferente, eu posso até não compreender, mas é a presença do Senhor sobre nós. Sabe por quê? Porque, irmãos, nós somos o bom cheiro de Jesus, é isso que Paulo está dizendo. Mas ele vai dizer que para a vida de muitos nós somos mortos, ou seja, tem gente que olha e fala assim, rapaz, não gostei dele. Eu não gostei dele. Sabe por quê, irmãos? Luz não tem comunhão com trevas. Irmãos, luz não tem comunhão com trevas. Por isso que as pessoas pegam Bíblia e elas rasgam Bíblias, e elas tocam fogo na Bíblia, e elas defecam em cima de Bíblia. Sabe por quê? Porque o mundo odeia Deus. Mas Deus, irmãos, escutem, Deus não precisa da adoração de homens que o rejeitam, homens de poder. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará um dia que Ele é o Senhor, o Criador dos céus e da terra, e que sustenta a nossa vida, e que sustenta tudo. Ele não só criou, mas Ele sustenta todas as coisas. Irmãos, Deus não precisa de defensor. Porque nas Olimpíadas fizeram lá a ceia do Senhor, não sei o quê, se danem. Problema seu, meu amigo. Azar seu. A história de Jesus, o movimento que fizeram, daqui a pouco acaba, irmãos. Mas a história do nosso Cristo, ela vive até hoje, ela permanece até hoje, e vai ser para todo sempre, até o dia que Ele vai vir buscar a sua igreja. Daqui a pouco passa, irmãos. Daqui a pouco passa. Passará os céus e a terra. Sabe o que não passa? Não passa é o Deus soberano, aquele que está sentado no trono. Esse jamais haverá de passar. Sabe o que não passa, irmãos? É a presença do Senhor sobre você. Se você se entregar, se eu me entregar, se nós nos mantemos em obediência, a presença dele não haverá de passar. Por isso que não é utopia, é a presença real, verdadeira. E tem mais. Paulo vai dizer o seguinte: meu amigo, deixa eu dizer uma outra coisa. Eu não negocio a palavra, não. Se alguém quiser Jesus, irmãos, por carro, por moto, se alguém quiser Jesus por uma vida melhor, entenda, esse não é o evangelho de Jesus. Olhe para cá, para o versículo lá, quando ele diz, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra. Meu amigo, eu não vou negociar a palavra. Como nós já falamos, irmãos, se nós queremos, escutem, se nós queremos uma vida, e para os adolescentes que estão aqui, nós vamos finalizar. Eu passaria a noite todinha, Mateuzinho. Vai, Mateus, não, vai. Não, eu já fui resolver a parada com ele, vou resolver de novo. Irmãos, o evangelho não se negocia. O evangelho não se barganha. O evangelho não se barganha. Eu vou para a igreja porque a igreja, o pastor falou lá que vai acontecer um negócio comigo. As portas de emprego vai abrir. E se ele não abrir? E se o emprego não vier? Permaneça. Mas esse negócio não deve me desanimar. Porque as palavras de positivismo que eu gosto de ouvir, olha, Deus vai lhe dar isso, Deus vai lhe dar aquilo, irmãos. Sabe o que o Senhor nos promete? Ele nos promete cruz.
Ah, irmão, Jesus nos promete cruz, mas não é a cruz da morte. Entenda, o Senhor nos promete cruz, mas é a cruz da vida. O símbolo do cristianismo, irmãos, é cruz, mas uma cruz que restaura. É na cruz que nós colocamos toda a nossa força, porque Jesus foi pregado nela. É em Jesus que nós colocamos a nossa força, o nosso vigor. Ele pagou o preço na cruz. Eu tenho dito nós temos conversado sobre os nossos líderes. Meu amigo, não negociamos a palavra. Eu fico feliz demais por viver em uma igreja que é a Cidade Viva, que nós não negociamos a palavra. Inclusive, se for na mesa, irmãos, na mesa do conselho. E se tiver errado, a Bíblia está dizendo que é o primeiro a dar exemplo. Nós somos os primeiros a dar exemplo. Eu tenho dito, rapaz, se for necessário disciplina sobre mim, que venha disciplina sobre mim. E eu vou ser obediente a essa disciplina 100%. Porque eu acredito que Deus coloca homens para serem os meus líderes. E até esses homens testificarem que eles estão desconectados com Deus, eu irei me submeter. Porque Paulo vai dizer, olhem para Deus, não é isso, irmãos? Olhem para Deus, Ele é o vosso exemplo, é isso? É não, irmãos. É não. Ele diz, sabe o quê? Olhem para mim, eu sou exemplo de Jesus. Pode olhar para mim. Eu sou imitador dele, eu quero que você faça igual eu sou, imitador dele. E nós vamos finalizar. Vamos finalizar. Não negocie a palavra, não negocie a palavra. Não negocie a palavra na criação de filhos. Não negocie a palavra, irmãos, em nada. Sabe, no casamento não podemos negociar a palavra. Ela é nossa regra de fé e prática. E por isso eu devo beber essa palavra. Eu devo comer, ter sede, ter prazer sobre ela. Não negocie a palavra, Paulo está dizendo, não negocio. Embora os planos, eu faça meus planos, mas eu não negocio. Eu vou só ler agora. Daqui para frente eu já queria chamar a banda. Comecei a ficar agoniado. Chama a banda, vem a banda. Olha que negócio especial, irmãos. A graça de Deus nos transforma em cartas vivas. Escutem, os adolescentes que foram para aquele lugar. Escuta, os adolescentes que foram para aquele lugar. Nós falamos ali sobre Pedro, André, João e quem era outro? Oi? Tiago. Entenda, o Senhor não os levou ali para vocês experimentarem o que experimentaram e a partir de então nada mais vai acontecer. O Senhor não nos chamou, irmãos, nós todos, para que a gente fique sentado na cadeira. Nós somos embaixadores do Rei. Eu comentei agora pela manhã que, estando ele passou a semana inteira em São Paulo, na sexta-feira chegou, correu para o acampamento. Estava lá a galera no louvor, Diogo termina o louvor, assim, pastor, eu terminei aqui, eu tenho que correr porque eu estou de plantão hoje à noite. As irmãs todas com atividade se sacrificando. O Senhor não nos chamou para ficarmos sentados em banco. Escutem, eu já falei aqui e repito, no ministério de Jesus não tem aposentado, irmãos. No ministério de Jesus não tem aposentado. Hoje eu cheguei em casa, até eu estava chorando que estava ouvindo uma mensagem lá, falei assim, eu tenho certeza que eu tenho que me aposentar. Falei, para quê, menina? Eu tenho certeza que eu tenho que me aposentar para poder visitar os abrigos, os hospitais. Eu tenho certeza que eu tenho que me aposentar para prestar mais tempo a Deus. Então faça. Irmãos, nós temos o suficiente para viver, escutem. Nós temos o suficiente para viver. Sabe o motivo das nossas angústias, das nossas ansiedades? Porque nós queremos mais do que nós precisamos. Nós queremos mais do que precisamos. Me dê um exemplo, pastor. Às vezes é para a gente comer um pão só. A gente quer comer 3. Eita, eu vi os cabas se olhando.
E com ovo, bem quentinho, manteiga, o cabo come até 5. Olhem nos guarda-roupas, irmãos, olhem nos guarda-roupas. Hoje até eu colocou essa blusa, eu falei, rapaz, eu estou com roupa demais, eu não sabia que eu tinha essa camisa. Eu não sabia que eu tinha essa camisa. E nós precisamos de só de 2 mudas. A gente não usa tudo de uma vez. Nós somos, irmãos, um bando de soberbos, arrogantes. Temos mais do que merecemos. Temos mais do que merecemos. Ah, eu não tenho um carro, mas tem ônibus para andar. A gente fica dizendo que o mundo está pior. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, está melhor. Hoje, pastor, está melhor. Sabe o que é que está pior? É a nossa relação com Deus. Ah, isso está pior. Mas o mundo? A dificuldade antigamente dos nossos pais estudarem. Cuspiu aí, irmão? Não. Não, foi eu que te cuspi. Foi. Tu sentiu? Olha a dificuldade para os nossos filhos ir para a escola, irmãos. Hoje até a Uber tem. Lembram quando antigamente, os que são mais velhos aqui, eu gosto dessa experiência porque é a geração de ouro. A geração de ouro são aqueles que deixavam de comer, porque se o pai comesse ou a mãe comesse, o filho não ia comer. E eles diziam assim, não, meu filho, já comi, estou satisfeito, mamãe não está com fome, papai não está com fome. Saúde, irmãos, o caba curava no curandeiro. Era. Era numa cuia, com rabo de tatu, folha roxa de pinhão, e o fumaceiro comendo e o caba fazendo, para curar. Hoje o caba tem médico, ainda tem mais, agora tem telemedicina, o caba não precisa nem ir lá. Ah, mas é difícil demais, porque eu vou no médico, eu passo 3 horas. Antigamente, irmãos, nem tinha. Nem tinha. Ah, porque a conta não está fechando em casa. Estamos consumindo demais. Estamos consumindo demais. Não vamos comer o pastelzinho aqui de R$1, não. Vamos comer no Bessa, no Cabo Branco. Aí tira a foto. Comi na picanha de ouro. E daí, abestado, o dinheiro que tu gastou lá no cartão, tu vai ficar devendo em 3 vezes, um jantar em 3 vezes. Rapaz, o cabo vai num restaurante chique, aí ele bota arroz, feijão, não é? Arroz e feijão tu come em casa. Queremos casar num casamento, negócio suntuoso, casa debaixo de uma árvore. Porque a festa mesmo do casamento é a celebração de dia após dia com a tua mulher. A festa do casamento é o nascimento do teu filho. A festa do casamento é você ter condições de pagar as tuas contas. Aí nós ficamos barganhando o evangelho. O Senhor não me deu. Eu falei, mas como que Ele vai lhe dar se nós somos irresponsáveis? Ah, o Senhor disse que ia me dar a Bíblia. Irmãos, sabe o que a Bíblia nos promete? Alimento e vestimenta. A Bíblia nos promete alimento e vestimenta. Ele não promete nada mais do que isso. Alimento e vestimenta. Aí pode abrir os guarda-roupa. A começar pelos lados de casa. As portas ficam assim, ó. Sapato 300. Oxe, precisa de 2, ó.
E deixa eu dizer uma coisa, irmãos. É um mundo consumista. E Paulo vai dizer, na verdade, sabe o que é que importa? Sabe o que é que importa, irmão? Sabe o que é que importa? Sabe o que é que importa? Está aqui, ó. O que é que importa, ó. Versículo 3 do 31:18. Eu vou só ler. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Tem um movimento ali de carta de recomendação, tal. Inclusive ele faz esse movimento com alguns em outras cartas, né? Aí ele diz: vocês mesmos são a nossa carta. Versículo 2 do 3. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Você é carta de Deus, escuta. Onde você... Irmã, quem disse isso? Está aqui Paulo dizendo. Você é carta de Deus, meu amigo. Eu sou a Bíblia. John Stott ou não sei quem, me ajudem. Ele vai dizer que eu sou a Bíblia que o mundo lê. Você é a Bíblia que o mundo lê. Eu sou a Bíblia que o mundo lê. Como que o mundo lê? Nos tratos dos meus negócios. No horário que eu cumpro. Eu falei hoje de manhã, irmãos. Estava falando ontem para o Henrique. Tente, meu irmão, o máximo manter o horário. Porque o horário é pedagógico, irmãos. Horário, escutem, atraso é do cão. Estou lhe falando. Você falta com respeito ao outro. Mantém horário, inclusive na hora do culto. A gente começa esse culto aqui, tem quase ninguém, porque vamos para a igreja. Vamos para a igreja, pode chegar atrasado. Para a vida do crente, irmãos, para a vida do crente, a carta que vocês, olha só, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por quem? Por todos. Você vai passando e fala assim: não, eu marquei com ele pode ficar tranquilo, ele vai vir. E ele não vai chegar atrasado, não. Não, eu combinei com ele. Não, deu errado. Mas então, meu irmão, se deu errado, ele vai chegar para mim e ele vai conversar comigo olhando no meu olho. Ele fala assim: deu errado, me perdoe, deu errado. Eu inclusive errei, me perdoe, eu errei. Porque hoje a mania que nós temos é fazer as nossas palhaçadas. E aí, irmãos, a gente manda pelo WhatsApp. A gente não tem mais coragem de olhar olho no olho. Fala assim: meu irmão, vamos conversar nós dois, me perdoe. A carta que o mundo lê é o cara que compra, mas ele compra sabendo que ele vai pagar. Quando ele sabe que nem vai pagar, ele nem compra, irmãos. E nem deve comprar. Crente que compra sabendo que não vai pagar, ele precisa se converter. Negócio sujo, escusos para crente, não. Para crente, não. Para crente, não. Para crente, não. Mentir, quando alguém liga, diga que eu não estou. Para crente, não. Isso é a carta que o mundo lê. Para crente, não, irmãos. Namoro indecoroso. Namoro indecoroso, eu falei isso para os adolescentes. Não deixem ninguém bagunçar. Deixa eu dizer uma coisa para você, as meninas. Não namorem com preguiçoso. Meninas, não namore com preguiçoso. Meninos, não namore com preguiçoso. Com preguiçosa. Desculpa. Pelo amor de Deus. Me perdoe. Não namore com preguiçoso. E não namore com preguiçosa. De verdade. Quem não ajuda a mãe, quem não ajuda pai, quem não lava a sua roupa, quem não é zeloso, irmãos, é a carta que Deus lê. Nós somos a carta que o mundo lê. Nós somos a raça eleita, o sacerdócio real. Você é a esperança para o mundo. Nós somos a esperança para o mundo.
não é supremo, não é tribunal, não é. Nós somos, é a igreja. A igreja vai permanecer de pé, irmãos. Por mais que não tenha templo, a igreja haverá de permanecer de pé, porque ela é indestrutível. Não negocie relacionamentos abraçando, não curta relacionamento homossexual, não curta, não é de Deus. Não negocie a sua fé, não negociemos a nossa fé, não podemos fazer isso. Nossos filhos devem ser ensinados na palavra. Deuteronômio 6, ensine, inculquem, e eles serão felizes, e eles serão mais que isso, eles serão bem-aventurados. Eles serão bem-aventurados, irmãos. Possa ser que eu não veja agora, mas os nossos filhos, se nós cumprirmos como pai e mãe o mandamento do Senhor para os nossos filhos, eles serão bem-aventurados. Esses aqui serão bem-aventurados, serão esperança para o mundo. Vocês são a carta que Deus lê. Não deixem de obedecer, não deixem ninguém bagunçar no coração de vocês. Ninguém. E ele vai finalizar dizendo: vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Vocês são carta de Cristo, meninas. Meninas, não entrem. Nós não podemos entrar no devaneio da sexualidade que o mundo deturpou. Casamento é a coisa mais linda do mundo. Filho é a coisa mais linda do mundo. A imagem de vocês é a coisa mais linda do mundo. Inclusive ele vai dizer: vocês demonstram que são uma carta de Cristo. É Paulo dizendo a Coríntios, mas é o Espírito Santo dizendo também ao nosso coração. Resultado do nosso ministério, escrita não com tinta. Irmãos, não com tinta. A nossa história não é escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Com o Espírito do Deus vivo, nem em tábua de pedra. Que era a ideia da lei de Moisés. Não em tábua de pedra, mas em tábua de carne do coração. Tal é a confiança que temos diante de Deus. Por meio de quem? De Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabem quem nós confiamos mesmo? Irmãos, a igreja não pode confiar em Lula, em Bolsonaro. Não deve confiar em seu ninguém. Nós devemos confiar, sabe em quem? Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas devemos exercer o nosso papel como cidadão, mas com responsabilidade, não negociando a nossa fé. Precisamos fazer, porque é mandamento do Senhor, mas não podemos negociar a nossa fé. E a esperança, embora seja um processo natural, mas a nossa confiança e esperança não deve ser nos poderes terrenos. Eles serão destruídos, todos eles cairão, mas o Senhor jamais. A igreja jamais, irmãos. Em Cristo, como diz aqui, não é em tábua não. Não é em tábua não, é no coração. O Senhor move o coração, é transcendente. Não é fisiológico, é transcendente. É algo sobrenatural. O que Deus faz em nós é sobrenatural. Receba o sobrenatural do Senhor. Viva o sobrenatural do Senhor. Peça avivamento. Mas avivamento, irmãos, avivamento de Deus é obra do seu Espírito, através da sua palavra, trazendo os espiritualmente mortos a uma fé viva em Cristo, renovando o interior dos crentes negligentes e apáticos. Somos negligentes e apáticos. Aí ele vai finalizar dizendo: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, porque não temos mérito nenhum. Absolutamente, inclusive semana passada nós pregamos sobre isso. Mas a nossa capacidade que vem de onde? Vem de Deus. Não é porque nós somos bons.
Ah, não é porque a gente tem pós, não é porque a gente tem isso, tem aquilo, tem emprego. Não, não, não. A nossa capacidade, a nossa esperança, meninas, meninos, a nossa esperança, nunca esqueçam disso. A nossa esperança vem do Senhor. Haverá sempre de vir do Senhor. O Senhor nos criou para isso. O Senhor nos criou para isso. Ele não nos prometeu que a vida seria fácil, até porque o símbolo, como eu já disse, é cruz. Símbolo de cruz é símbolo de negar-se a si mesmo. Mas a nossa esperança vem do Senhor. Confiem no Senhor, que dependamos dEle. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. De uma nova aliança. Coisa que o mundo não sabe, que o mundo não vê. Coisa que o mundo não crê, irmãos. Escutem, esse negócio aqui o mundo não crê. O homem natural não consegue ver. Ele não consegue perceber que existe graça, paz e amor em nós. E graça e a paz e amor só o homem que compreende Jesus como único e suficiente Salvador. E ele finaliza: o ministério que trouxe a morte foi cravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. Ele está falando sobre lei aqui, tá? Por causa do esplendor do seu rosto, ainda que desvanecesse. Não será ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se nós segurarmos as tentações do diabo, o que vai acontecer com a gente é algo poderoso, irmãos. Casamento é algo poderoso. Criar nossos filhos é algo poderoso. As pessoas olharem para nós e falarem assim: rapaz, eu quero ser igual a você. É um negócio poderoso. Igual esse menino sentiu, falou assim: rapaz, eu senti, e foi a melhor definição da compreensão de Jesus. Eu senti ele pegando o meu coração e fazendo assim com o meu coração, e eu senti refrigério, e eu chorei. Aquietemos nele. Se você chegou nessa noite aqui preocupado, aquiete-se nele, porque você é a voz de Deus, é a Bíblia que o mundo lê, não pela sua própria capacidade, mas pela capacidade do próprio Cristo em você. Eu queria que a gente levantasse agora. E se o que estava se desvanecendo se manifestou em glória, quando maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, escutem, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança nele. Na verdade, versículo 14 do 3, na verdade a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permaneceu quando é lida a antiga aliança. Nós vivemos na nova aliança, que foi a morte de Jesus. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é renovado. Quando nós entendemos Jesus, escutem, quando a gente entende Jesus, o véu é retirado. O texto vai dizer, essa compreensão toda de mundo, de alegria, de beleza, de grandeza, o véu nos é retirado. Talvez você tenha tido já experiência com o Senhor e por conta das pelejas, da luta, talvez você tenha desistido. O Senhor te chama hoje, até porque a esperança do mundo não vem dos nossos poderes. Legislações desordenadas, conceitos fora do padrão daquilo que está escrito nessa Bíblia, ninguém obedece, irmãos. Ninguém obedece. E eu já disse na minha casa para o meu filho: você nunca vai me ver preso por ter roubado alguém, por ter enganado alguém. Nunca. Mas possa ser que você vai me visitar em prisão por pregar o Evangelho de Jesus, e não abro mão.
e não abro mão. Nem que me custe a própria vida, eu não abro mão. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Ah, é brabo, sou. Tenho amor, tenho. Mas em relação a reino, irmãos, em relação a reino, eu estou disposto a qualquer coisa. Chegaram para John Hus e disseram: negue aquilo que você está pregando e está tudo resolvido no clero. John Hus disse, depois de várias sessões de reuniões, ele disse: Jesus, o meu Jesus teve coragem de morrer por mim, por que eu não tenho coragem de morrer por ele? Pode tocar fogo. E a história e a biografia de John Hus é que ele morreu queimado em uma fogueira. E nós, crentes de hoje, superficiais, nos embaraçando em negócio desta vida, com rabo de saia, com bares e festas. E Paulo vai dizer a Timóteo: não se embarace em negócio dessa vida, porque foi o Senhor que lhe alistou para a guerra. E não estou lhe chamando aqui para a vida boa, não. Estou lhe chamando para a guerra. Deus não convida ninguém para a vida boa, a não ser a paz interna. Paz. Eu tenho extrema paz na minha casa. Nós temos extrema paz na nossa casa. Mas a luta é grande. Você é carta viva.